e gerar uma linguagem que a pessoa pode ter condições de, pegando aquela fluidez, fazer aquela pessoa permanecer na vida. Como eu sempre dou o exemplo, eu aos 13 anos de idade, essa é uma história muito massa que eu vivi, hoje eu acho massa. História difícil de viver é boa de ser contada, né? Olha só, presta atenção nessa frase, história difícil de viver é muito boa depois de ser contada. Mas eu, dos 8 aos 13, eu frequentei toda semana, 2 vezes por semana, e não foi pouco, e só eu sei o quanto eu sofri, que eu fui avançando num curso de inglês em tenra idade, em que eu não entendia as coisas e eu fui ficando no curso por força de aprovação social. Eu já até explico com conexão emocional. Porque todos meus amiguinhos faziam. Só que o que aconteceu? Com 13 anos eu resolvi abrir para minha mãe que eu não tinha aprendido nada, que o pessoal nem o verbo to be eu sabia. Com 13 anos. Eu fiquei 5 anos, dos 8 aos 13, num curso particular na minha cidade natal, e eu não tinha desenvolvimento. Quando eu vi que vários da minha turma estavam fluentes e eu tinha ficado para trás, eu disse, cara, alguma coisa aconteceu. Ou sou eu o problema, ou é esse método. Que não deu certo para mim, que já passou do tempo e minha professora já me tratava como um avançado, só que eu fingia que sabia, ela fingia que me ensinava, era um negócio meio doido assim. O que aconteceu? Surgiu a escola Wizard na minha cidade, e aí eu fui fazer uma aula experimental, né, aos 13 anos de idade. E aí eu fui lá e fiz aula experimental e eu disse, cara, e minha mãe, primeiro eu tomei um xingão dentro de casa, que eu tinha ficado todo esse tempo e não tinha falado que eu não tinha aprendido, minha mãe pagando para mim. E eu não aprendi nada, pensa, todo o dinheiro fora. E mesmo assim, minha mãe, eu me arrepio de dizer isso aí, minha mãe é sempre muito estudiosa e é de base universitária, né, de conhecimento universitário. Ela é professora universitária até hoje, aos 76 anos de idade. Ela chegou para mim dizendo, Juliano, vai ser a tua última chance. Tu vai fazer uma aula experimental numa escola nova que surgiu aqui, se der certo para ti ou não. E eu fiz e o bichinho me picou. E que eu não saí com fluidez na primeira aula. Eu não saí com fluidez. Mas o que serviu para mim aquela aula experimental? Eu vi que para mim eu ia conseguir aprender ali. E é isso que muitas pessoas chegam aqui, tem gente que às vezes desembarca até numa live e já quer sair daqui com e não é assim. É uma linguagem emocional, é uma nova linguagem. Porque que a pessoa quer tanto resultado, é como eu, que se quisesse nessa aula experimental, eu quisesse tanto aprender inglês, vamos dizer que eu tivesse na semana seguinte tendo que viajar para os Estados Unidos e já aprender a linguagem, e tivesse precisando conhecer o inglês. Vamos dizer que eu fosse um atleta, que fosse precisar falar inglês, fosse um jogador de futebol, que fosse jogar em outro lugar e precisasse aprender rápido, e tivesse muito ansioso, eu ia ficar cobrando os professores. Mas não, na época, o discernimento que existia era eu aprender inglês para ter um melhor cargo, para ter como muitos de nós sabemos que o inglês é muito importante. Só estou dando um exemplo aqui, porque inglês é uma linguagem, assim como conexão emocional é uma nova linguagem. E é isso que é a maior dificuldade da minha chegada na internet, que eu vejo é isso, as pessoas muito ansiosas, querendo absorver da noite para o dia o meu conhecimento, e eu chego para elas e começo gradativamente fazendo uma inserção nelas, nessa nova linguagem. Só que qual que é a vantagem? Essa linguagem vai mudar completamente a tua vida para todo sempre.